E aí galera, sou eu aqui, o Paulo, do Telecentro Batuquidum, passando para vocês aqui mais um vídeo, aula para vocês. E hoje a gente vai estar citando um tema muito legal, muito importante, que é futebol, né? Que todo mundo joga, que vocês aí que estão assistindo, pratica, né? Se não praticou, mas sabe o que é o futebol. Então eu vou estar falando um pouco da Inglaterra, né? Como surgiu, mas antes, lá na China, tinha um futebol parecido, só que não era o futebol de hoje, né? Ele jogava com a mão e era bruto, bruto. E aí vindo para a Inglaterra, né? Em 1863 foi criado umas regras do futebol, né? Em 1863. E aí foi indo e o primeiro registro de futebol na Inglaterra foi de 1898, lá na Inglaterra. O registro, o filme, era tudo preto e branco, não era as câmeras de hoje, era aquela câmera que você colocava lá e dali não saía mais. E aí, vindo aqui para o Brasil, o Charles Miller, vindo aqui para o Brasil, que ele não foi o criador do futebol. Ele foi o responsável que trouxe o futebol para o Brasil. E ele veio aqui para o Brasil em 1894, Charles Miller, e ele trabalhava numa ferrovia. E ele era um cara muito inteligente, muito simpático, e aí ele pegou duas empresas, juntou e fez um time. Ele deu o nome dos times, só que eu não estou lembrado agora. E ali foi o primeiro jogo, né, oficial no Brasil, que foi realizado em 14 de abril de 1895. Né? E esse jogo tem mais de 110 anos. Então vocês imaginam como que era o jeito, né? Com as regras deles, né? Do jeito que eles criaram, do jeito que o Miller criou, né? E no século XX, aqui no Brasil, em 1958, o Brasil foi campeão. E dali foi vindo Copas e Copas, campeonatos, Brasil sendo campeão. E atualidades de câmeras. E quando a gente fala de estudo, hoje está muito moderno, né? As câmeras, vários replay, câmeras lentas que antigamente não tinha. Então isso foi modernizando. Então a história básico do básico para vocês terem a ideia de como começou. Tudo bem? Sou eu aqui, o Paulo, do Telecentro Batuquidum, mais uma videoaula para vocês. Olá pessoal, eu sou o Romeu Rodrigues, bem-vindos a mais uma aula no Telecentro Batuquidum. Bom, primeiramente a gente vai entender sobre jogos. Mas por que jogos? O que isso tem a ver com a tecnologia? Você já ouviu dizer que a gente precisa entender a nossa história, certo? E é isso que a gente fez aqui. Você sabendo que o futebol ele surge na China, passou pela Inglaterra e veio para o Brasil nas mãos de Charles Miller, você precisa entender que ele teve alguns derivados, como o pimbolim, por exemplo, que surge em 1936, com Alejandro Campos Ramírez. Ele é espanhol, tá? Alejandro Campos Ramírez. Esse é o nome completo do criador do pimbolim. Após ser atingido por uma bomba na Guerra Civil Espanhola, ele ficou internado e, inspirado no tênis de mesa, ele criou o que a gente chama também de futebol de mesa, que é o pimbolim. Tá?
Os alemães contestam essa criação, dizem que foi um outro criador que fez, só que o dos alemães não tinha o formato de homenzinhos como acontece no Pimbolim. Era quadradinhos, bonecos de madeira. Ele foi criado em 1930, tá? E daí a gente tem alguns derivados de jogos, né? Agora para console de videogame, que vão surgir em 1979 com a Television Scouse, que é da Mattel, que é o primeiro jogo de videogame parecido com o que a gente tem hoje de futebol. E daí para frente vão ter os mecanismos mais próximos do futebol. Vai vir o FIFA, vai vir vários outros consoles aí de videogame. Então é isso, pessoal. A gente falou um pouco sobre os derivados do futebol, até ele virar um jogo de videogame, que as crianças vêm no telecentro, jogam e daí por diante. Os meninos gostam muito de jogo de videogame, mas a gente quis trazer um pouco esse histórico para vocês entenderem que as coisas não simplesmente nascem prontas, elas têm uma história aí por trás. Tá ok? Muito obrigado.